E aí, meu povo, está começando mais um Espiritualmente, o podcast mais espiritual da nossa internet. E antes de mais nada, eu preciso que você se inscreva no nosso canal. Vamos abençoar outras vidas, fazendo com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, clica aqui embaixo e se inscreve, porque hoje o episódio está incrível. Temos um convidado extraordinário. E aí, meu amor, quem vem hoje? E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente hoje. Eu tô com um convidado especial. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui. Vocês sabiam que o número de empresários e de empreendedores no Brasil tem crescido? Você sabe o que é esse negócio de empreendedorismo? Sabe como é que é esse negócio de crescer, ser dono do seu próprio negócio, de você ser livre financeiramente, todas essas questões que são discutidas aí nesse mundo onde as pessoas elas querem alcançar sua liberdade e independência financeira. Hoje nós temos um convidado especial que é o André Mello. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer imenso ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E ele vai falar muito sobre esse tema de empreendedorismo hoje no nosso podcast. Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Pra gente hoje, esse podcast promete muita coisa boa. André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra estar aqui, Douglas. Obrigado, Douglas, Ju. Tô super feliz de estar aqui compartilhando e espero manter aí o mesmo nível, porque eu vi que os convidados aqui são convidados de peso, né? Então, vou me esforçar para manter o nível. Com certeza. Deus, ele dá a direção e quando ele dá a direção, ele sabe exatamente quem são as pessoas que vão vir compor o nosso elenco. Amém. Assim como ele escolheu os heróis da fé na Bíblia, ele está escolhendo cada um aqui a dedo, sabe exatamente o que é a nossa audiência, o que essas pessoas estão aqui buscando e precisam aprender. Seja muito bem-vindo. Deixa eu apresentar esse homem para vocês. André Mello, ele atua há mais de 15 anos nesse ecossistema de startups. Ele vai falar o que é esse negócio de startup aí, que é um termo em inglês, vocês vão entender. Aqui em São Paulo, ele estruturou uma área de inside sales de diversas empresas, ele foi sócio dessas empresas aqui no Brasil, é fundador do Empreendendo no Reino, o maior podcast de empreendedorismo cristão do Brasil. Uau. Olha que coisa interessante. Pois é. É um meio onde eu vejo uma grande necessidade, porque as pessoas elas não entendem muito bem. Inclusive, minha esposa é empreendedora, né, amor? Somos todos, né? Minha esposa aqui também é empreendedora, Sim. eu também, o Igor, tá aqui o André Coisa também. boa. A gente vai falar mais sobre esse negócio, como é esse Temos negócio umas dúvidas aí. de empreendedorismo. Gente. E eu trouxe uma pesquisa bem interessante, André, que o Sebrae fez, que o número de empreendedores brasileiros com empresas de 3 a 5 anos cresceu no Brasil em 2021. Nesse Na período pandemia. agora. Eu acho bem interessante isso, sabe por quê? E aí, claro, você pode vir complementar isso agora junto comigo, mas muitas pessoas acabaram sendo demitidas, Sim. perdendo seus empregos, muitas pessoas acabaram ficando sem renda e muitas até receberam ali o seu seguro-desemprego, receberam aquele dinheirinho. Poxa, a gente vai fazer o que com esse dinheiro? Exato. Né? Vamos comprar tudo de frango assado, vamos chamar a galera para queimar na laje. Vamos fazer o quê? Aí a turma começou a empreender. E aí eu quero que você traga um pouquinho pra gente aí de como que é essa experiência na sua vida. Legal. Porque são mais de 14 milhões de pessoas de 18 a 64 anos, ou uma média de 9,9% da população adulta, que comandam um negócio desse tipo no país. É muita Fala, coisa. então, fala primeiro pra gente, te conhecer um pouquinho mais, quem é o André? Fala pra gente aí. Eu sou o André, sou pastor, sou empreendedor, sou casado com a Estela e a gente tá aguardando a Catarina que vem daqui a pouquinho. E esse vai ser o maior empreendimento da minha vida. Eu que sei, a gente já tá empreendendo, já tem 2 meses. Eu tô vendo os frutos aqui. Muito bom. Cara, ainda na minha adolescência, né? Minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 2 anos de idade, tá? Mas eu cresci num bairro de extrema periferia aqui em São Paulo, tá bom? Então, ainda na minha adolescência, eu percebia já uma vocação pro ministério. Eu sabia
que alguma hora eu ia virar esse negócio de pastor, né? Do contexto que eu vim, não se acreditava nos 5 dons do ministério, né? Era pastor, todo mundo era pastor. E por mais que eu tentasse fugir dessa ideia, eu sabia que alguma hora eu ia acabar me tornando isso aí. Só que ainda na adolescência, eu comecei a sentir um desejo enorme por negócios. E o que é curioso, porque meu pai, ele sempre foi chão de fábrica, assim, o famoso peão. Minha mãe sempre foi dona de casa. Na minha igreja não tinha nenhum empreendedor. Era um bairro de periferia que não tinha nenhum empreendedor. E hoje eu vejo, esse desejo só pode ter vindo de Deus. Porque eu lembro que com 14, 15 anos eu comprava a revista Você S.A., que era uma revista que falava sobre vida executiva, e eu adorava ler aquele negócio e como fazer uma boa gestão com seus colaboradores. Cara, quem eram seus colaboradores? Né? É o meu cachorro, o meu gato. Pois é. E aí, nesse contexto, eu percebi esse desejo, mas eu percebi uma vocação também para o ministério, um desejo para o ministério. E durante anos isso gerou uma crise em mim. Porque eu falava, o que eu sou? Ou eu sou pastor, ou eu sou empreendedor, ou eu sou uma pessoa do contexto eclesiástico, ou eu sou uma pessoa dos negócios. E as pessoas intensificam isso na cabeça da gente. Nossa. Não pode ser as duas coisas, ou é uma ou outra. Eu já ouvi pessoas assim muito queridas, e pessoas que falavam isso por me amar, mas ela estava falando a partir da crença limitante dela. Falava assim... Não dá, Deus não unge para duas coisas, ou é um ou é outro. E eu falei, ué, e agora? O que eu sou? E aí, em determinado momento da minha carreira, eu me deparei com um livro de um autor argentino, que ele mora há mais de 50 anos nos Estados Unidos, chamado Ed Silvoso. E o Ed Silvoso tem um livro chamado Ungido para os Negócios. E nesse livro, ele fala que ele foi chamado para os dois. Esse livro chacoalhou a minha teologia, esse livro mudou a minha vida. Porque o Ed, ele fala que em determinado momento ele era gestor de uma... Ele começou a ajudar alguns amigos dele a investir e aí foi crescendo e ele criou um fundo e aí ele administrava um hospital. Em determinado momento, ele largou tudo para pastorear. E ele fala que foi um dos maiores erros da vida dele. E ele agora... colocando o equilíbrio, que ele poderia fazer as duas coisas, né? Que todos nós, seja você empreendedor, seja você pastor, ministro, você é um ministro de tempo integral. E nesse livro ele começou a desfazer essa dicotomia que está tão enraizada na igreja, que é a dicotomia entre o sagrado e secular. Então parece, e vocês estão no contexto de igreja também devem ver isso. Parece que para alguns irmãos, eu chegar mais cedo para o ensaio do louvor é mais espiritual do que eu olhar a planilha financeira do meu negócio. Só que não é mais espiritual. Então eu gosto de algo que o John Bevere fala. Ele fala assim... Nós, no céu, não seremos julgados, né? Falando do trono branco, onde nossas obras serão julgadas, ele fala que nós não seremos julgados por aquilo que nós fizemos. Nós seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu e o Igor... eu e o Douglas, eu ia citar o Igor no exemplo. O Igor é o diretor. O Igor tá aqui comandando. Mas eu e o Douglas aqui, nós nos demos bem. Porque se foi pelo que você fez... eu sou pastor, ele é pastor, a gente tá bem. Eu quero o padrão de galardão A. Só que a pessoa que Deus chamou para ser contador... Esse aí não tem lugar no reino. Não vai ter lugar? Não, ele é contador, ele mexe com dinheiro, não pode. E é justo eu receber mais galardão do que ele, se ele foi fiel naquilo que Deus chamou ele para fazer? Então, se eu estou sendo pastor e Deus não me chamou para isso, eu tô perdendo tempo. É verdade. E tem muitos assim. Eu citava isso recente, inclusive na internet, para as mulheres. Eu falo mais para as mulheres, né? E eu falava exatamente isso, que se torna pesado você fazer o que você não foi chamado para fazer. Muito bom. Esse é o desafio. Por quê? Porque você tem um chamado, como você citou aí, de pastorear e sim de empreender. Deus te chamou para isso. Sim. E se você estiver agindo fora disso, você vai se sentir sobrecarregado, pesado e uma cobrança interior que você não sabe nem de onde vem. A pior coisa é você dar certo na coisa errada. A pior coisa é você dar certo na coisa errada. Como é que é a frase? É isso, né? Isso. Pior coisa é você dar certo na coisa errada. O Francis Chan, ele coloca...
ser bem-sucedido naquilo que não importa. Pronto. É por aí. É isso aí. É horrível isso, né? Porque aí eu dedico minha vida... Chega no final da vida... Não era isso. Eita, o que eu fiz? E isso a gente tem que tomar cuidado até no contexto eclesiástico, né? Porque, às vezes, é muito bom nós termos pessoas que desejam o ministério. Eu amo igreja local. Assim, no nível de eu já recusei receber pessoas do meu podcast, porque eu via que elas não admiravam e respeitavam a igreja local. Eu acho que igreja local é a proposta de Deus. Sempre. Nós podemos ter nossos projetos, nossas empresas, mas quem pensou esse negócio de igreja local foi Jesus e a gente não pode negociar com isso. Mas a gente precisa tomar cuidado para que o jovem cristão não entenda que o único caminho para servir a Deus é atrás de um púlpito. Às vezes ele precisa fazer da mesa de reunião dele o seu púlpito. Então, esse é um equilíbrio que eu vejo que Deus está promovendo na igreja, né? Nos últimos anos tem se levantado várias iniciativas falando sobre empreendedorismo. O próprio Billy Graham, pouco tempo antes de morrer, ele disse que ele via que esse grande avivamento que a gente está falando dos últimos dias teria um impacto direto no mundo dos negócios. E ele fala, vai ser oriundo do mundo dos negócios. Eu gosto muito dessa ideia, porque agora, se a gente estudar os avivamentos históricos, sempre teve um expoente, né? Por exemplo, avivamento do País de Gales com Evan Roberts, avivamento da Rua Azusa teve William Seymour. E aí sempre tem um expoente. Eu creio que esse último avivamento vai ser um monte de gente comum fazendo coisas extraordinárias. Os improváveis, é isso. E eu creio que vão ter pessoas que vão estar lá, né, numa reunião de negócios, vão estar lá com seus colaboradores ou com seus chefes e vão fazer o avivamento lá. Suas empresas serão suas igrejas, né? As mesas de reuniões serão seus púlpitos. Eu acho interessante isso porque a Joyce Meyer, ela diz assim, pregue em todo tempo e se for preciso, fale. Então, poxa, como que a gente prega sem falar? Por meio das obras, do seu testemunho, do seu estilo de vida. Porque hoje o que a gente vê é que as pessoas elas estão cansadas de ouvir o que elas têm que fazer, mas elas estão na expectativa de ver aquilo que as pessoas estão falando, de fato as pessoas vivendo. Então, hoje, ser santo dentro de uma igreja é muito fácil. Sim. Agora, ser santo no mundo dos negócios, onde a gente sabe que o mercado é competitivo, onde você enfrenta desafio, tem que pagar fornecedor, tem que receber produto, tem que tomar calote, tem que lidar com dívida, tem que lidar com pagamento de funcionário. Então, é uma situação onde, de fato, a nossa santidade, a nossa espiritualidade é colocada à prova. E é muito legal você colocar isso. O Ed Silvoso, ele coloca nesse livro, No Ungido para os Negócios, algo que eu acho maravilhoso. Ele fala assim, nos negócios nós temos a oportunidade de lidar com pessoas que nunca entrariam na igreja. Exato. Então, tem pessoas que assim são totalmente anticristãs. Então, elas não vão entrar aqui. Mas Deus pode nos usar para alcançar essas pessoas lá do lado de fora. Eu tenho um pastor aqui do interior de São Paulo que ele colocou na saída da igreja dele: bem-vindo ao campo missionário. Eu gosto muito disso. Porque eu gosto de algo que o pastor Carlito Paes também fala. Ele fala o seguinte: a métrica de sucesso para uma igreja não é quantas pessoas vêm no domingo. São quantas pessoas são enviadas na segunda. Porque às vezes a gente vê nossa métrica de sucesso, hoje encheu. Igrejas lotadas. Pois é. Quantos viveram como um missionário de segunda a sexta? Essa é a métrica de sucesso. Então a pessoa tem que sair dos nossos cultos sabendo, beleza, abasteci, agora é da porta para fora, começa o meu trabalho. E quando a gente tem essa consciência, a gente pode fazer uma diferença absurda no mundo. E eu vejo isso na prática na minha vida. Porque assim, quando eu fui estudar psicologia e eu saí da psicologia e naquele meio eu, pastor, com um monte de gente falando de Freud, eu olhava e falava, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não entendia muito bem o propósito de Deus ali, sabe? Claro que eu tava lá com o objetivo de cuidar de mim, porque eu comecei a entrar num processo onde eu precisava me conhecer, entender o que eu tava passando.
Só que dali surgiu, de fato, um propósito onde eu entendi que, poxa, não é só dentro da igreja, porque eu já era pastor na época que eu fui estudar psicologia. E dentro disso surgiu ali o interesse de me envolver mais com essa parte do desenvolvimento humano. E, poxa, quando eu me percebi, eu estava dando aula de programação neurolinguística e falando com pessoas que eram médicos, psicólogos, psiquiatras, empresários, líderes, gestores. E eu falei, cara, olha as pessoas que eu tô, de certa forma, pastoreando aqui. Exato. Porque eu tava dentro da igreja, mas aquelas pessoas não vinham até a igreja, no contexto igreja. Mas lá fora, na sala de aula, as pessoas vinham e falavam, você tem alguma coisa de diferente em você. Elas me perguntavam, o que é? Eu falava, você quer saber mesmo? Eu não posso contar pra todo mundo, mas eu posso contar pra você, se você quiser. Ela, não, me conta, eu quero saber esse segredo. Eu falo assim, no intervalo eu falo pra você. E eu começava a pregar assim, ó, pra médico, pra advogado, pra psiquiatra, pra psicólogo, pra pedagogo, que tava lá querendo se desenvolver emocionalmente, mas acabava assim de lá desenvolvendo espiritualmente, né? Então, pô, você mais do que ninguém tem aí a sua parte ministerial, né? A parte eclesiástica, mas você também desenvolveu trabalhos, você também hoje também é um empresário, um empreendedor. Fala mais pra mim um pouquinho sobre como que veio a motivar você essa parte de falar sobre empreendedorismo e como que você administrou essa parte de pastor e empreendedor nesse contexto de igreja. E o que você espera aí pra frente agora? Legal. Só vou voltar um pouquinho nesse ponto que você estava falando. Eu lembrei de uma história tão legal. Eu sou conselheiro de algumas empresas, né? Eu tô no board de algumas empresas como conselheiro. E aí tem uma empresa que a pessoa que responde para mim, né? Eu como conselheiro ajudo a diretora de vendas dessa empresa. E essa pessoa, assim, ela levanta bandeiras totalmente anticristãs. Totalmente. Só que ela reporta direto a mim. e assim, eu com máximo... E ela sabe que você é pastor? Sabe. E com o máximo respeito e assim, é mútuo isso, né? Então, quando isso é mútuo, fica mais fácil. E esses dias eu entrevistei lá no podcast o CEO de uma grande empresa de tecnologia do Brasil que é cristão, o CEO da Sambatec. E ele, um testemunho maravilhoso, ele falando assim, olha, o que fez diferença, estudei muito sobre vendas no Brasil, fora do Brasil, mas o que fez diferença foi quando eu abri o meu CRM e orava por cada lead que tava ali. Cara, que legal. E ela ouviu o podcast, ela falou, nossa, me mandou mensagem, André, eu fiquei tão emocionada com a história dele. Eu falei, glória a Deus, porque se não fosse a atuação no campo, se não fosse essa minha atuação empresarial, eu te prometo que essa menina nunca ouviria um podcast cristão. Então, essa é a forma de Deus alcançar as pessoas. Mas como que surgiu essa história? Quando eu li o livro do Ed Silvoso, eu cheguei à conclusão, eu vou precisar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou precisar estudar sobre negócios ou falar sobre negócios, né? Porque já era o meu ambiente. Quando eu descobri que eu fui ungido para as duas coisas, eu falei, agora eu preciso dar uma resposta. E comecei a orar sobre isso. E assim, para os irmãos que são cessacionistas, eu não sei como eles vão interpretar isso, tá? Mas, cara, teve tanta intervenção de Deus que foi um negócio impressionante. Eu tava orando sobre isso e aí um dia, numa reunião de trabalho, eu trabalhava num coworking, a galera saiu da sala, eu falei, tenho que terminar algumas coisas, vou ficar aqui. Fiquei trabalhando, veio do céu um download pronto. Assim, porque a minha pergunta era, Deus... nesse coworking aí, gente. É diferenciado. Eu brinco que eu baixei da nuvem, né? Eu tava perguntando, Senhor, o que eu preciso entregar para o jovem cristão brasileiro para que ele te sirva através dos negócios? Essa era a pergunta. E aí veio no meu coração 3 palavras, inspiração, educação e direção. Inspiração, porque eu sou uma pessoa altamente inspirável e eu tô no processo para me tornar inspirador, mas por enquanto eu sou inspirável. Porque se você me fala assim, André... para você mudar a sua vida, você tem que fazer isso, você tem que... Se você me dá uma série do que eu tenho que fazer, se você me dá um to-do, eu vou falar, beleza, Douglas.
Agora, se você me conta a sua história, André, eu tava aqui, eu sofri isso, e aí fazendo isso gerou isso, e eu fico, cara, eu vou fazer, e tem que derrubar aqui parede, vamos. E eu entendi que inspiração era o que faltava, porque no Brasil a gente tem muito empresário cristão jogando em altíssimo nível, só que pouca gente conhece. Então, por exemplo, lá no Empreendendo já passou executivo da Apple, o cara que tinha reunião one-on-one com o Steve Jobs. Assim, crente, gente jogando nesse nível. E as pessoas não conhecem. E eu falei, beleza, eu vou dedicar minha vida para descobrir esses bons exemplos e contar pro Brasil. Essa é a parte da inspiração. A parte da educação. Por que educação? Porque a pior coisa do mundo é um ignorante inspirado. Nossa. Porque a pessoa, ela tá inspirada. Vamos fazer, vamos. Só que se ela não sabe como, é frustração. E não só ela, né? Ela arrasta a galera junto. Esse é o problema, né? Todo mundo sofre quando é um ignorante inspirado. Então, além de inspirar, nós mais ou menos Pedro lá no texto de João, né, 21, arrastando a galera tudo de volta pra pescar. Menino, o que você tá fazendo? Cara, volta! Não é onde você tá indo, tá levando todo mundo junto ainda. Esse texto tem uma loucura. Um dia, bom, você teve a entrevista aqui com o Saião, eu queria perguntar isso. Saião, se você estiver assistindo, responde, manda pro Douglas a resposta. Porque nesse texto tem um negócio maluco. Não sei se você já percebeu que Pedro, ele coloca a roupa e pula na água. Ele viu que era Jesus, ele colocou a capa e pulou na água pra nadar. Cara, o que tá acontecendo com esse cara? Eu já vi gente tirar a camisa pra pular na água, então. Né? Mas tava pelado, botou roupa, como assim, menino? Ficou tão... surtado. Né? Jesus apareceu, vamos lá, né? Mas é justamente isso. Então a gente precisa trazer, além da inspiração, a educação. E onde entra a parte da direção? Tem muita gente com boas ideias, com bons projetos, bem educadas, prontas para fazer, mas, por exemplo, não conhecem uma estrutura de um fundo de investimento, não conhecem o que é Venture Capital, não conhecem investimento anjo, e elas querem se conectar, mas não sabem o caminho. Então, por isso, o Empreendendo no Reino tem parceria com aceleradoras de negócios, fundos de investimento, para que a gente consiga ser esse hub de boas ideias, boas pessoas com aqueles que querem aportar dinheiro. Então, essa basicamente é a estrutura do Empreendendo no Reino. Legal. E dentro disso tudo que você hoje tem, qual a importância você vê do empreendedorismo hoje dentro da igreja e na vida dos cristãos? Porque... Legal. Eu, Douglas, vejo que é extremamente importante. Porque, por exemplo, eu como investidor, que eu sou investidor, quando eu falo sobre investimentos dentro da igreja, poucas pessoas, primeiro, se abrem para isso. Segundo, sabem qualquer coisa a respeito disso. Né? Por exemplo, quando você fala sobre investimento, você fala sobre startup, a gente vê o Kepler lá, né? Que é um dos grandes entusiastas aí nesse ramo. A gente vê que essas pessoas, elas pouca informação têm a respeito desse assunto. E você é um canal para que essas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Como que você vê hoje a importância disso dentro da igreja e na vida dos cristãos? Cara, é fundamental a importância, até porque a gente precisa desmistificar. Eu tenho certeza que quando você fala que é investidor, algumas pessoas já pensam assim, agora o pastor vai começar a vir para a igreja de helicóptero, né? Porque... Amém. Recebe, né? Mas... Não tem problema nenhum com isso, gente. Tranquilo, né? Mas a questão é, nem todo mundo que está empreendendo é o Elon Musk. E as pessoas acham que é isso. Quando a gente fala startups, a gente acha que, não, é uma máquina de ganhar dinheiro. E, cara, tem muita gente que está empreendendo que tá, assim, por um propósito, fazendo aquele negócio dar certo, ralando pra caramba. E eles precisam ser ajudados. Então, primeiro ponto, por que é importante para a igreja o empreendedorismo? Porque o brasileiro é extremamente empreendedor. A gente viu o número aqui, pelo amor de Deus. Isso são só empresas regularizadas, né? Então. E quantos informais? E quantas mães, como minha mãe, vendia Avon, vendia Bemilos... São empresários, pô. Pois é. Eu vejo o brasileiro, ele é absurdamente empreendedor. Eu gosto de uma definição, da definição mais rudimentar de empreendedorismo, que é o seguinte: empreender é resolver problemas.
Para mim, essa é a ideia de empreendedorismo. Porque dentro desse conceito, não entra só o cara de startup, não entra só o cara da indústria. Entra aquela mãe, entra a pessoa da igreja que começou... Pastor, eu posso vender trufa de chocolate no final do culto? Empreendedores. Então, por que a igreja... A faxineira que vai prestar um serviço de diarista, muitas vezes. Com certeza. Há 15 dias atrás eu palestrei numa igreja, a gente estava conversando sobre isso, no evento de empreendedores deles, e um rapaz veio falar, eu montei uma empresa chamada Dona Maria. Eu falei, tá, o que é? Ele falou, não, minha mãe sempre foi faxineira, e eu via que quando minha mãe atendia em escritórios corporativos, o resultado financeiro dela era bem melhor e ela chegava menos cansada. Então eu comecei a coletar várias diaristas e ao invés de colocar elas nas casas, eu criei uma comunicação profissional e agora eu vendo para escritórios, faço a intermediação, ganho uma porcentagem. Os escritórios estão felizes com boas diaristas, as diaristas estão felizes com um monte de cliente e eu tô aqui no meio, tá tudo bem. Então, isso é empreendedorismo. Viu uma necessidade, viu um problema, desenhou uma solução. A igreja precisa cuidar dos seus empreendedores por um motivo. Porque empreendedores têm necessidades específicas que se a igreja não observar, ela vai acabar perdendo. O que eu quero dizer com isso? O empreendedor, ele tem um jeito de falar. Por exemplo, você, pastor Douglas, se eu não sou empreendedor, eu vou conversar com você e falar, cara, tô trabalhando demais, não, dá hora de bater o ponto, eu vou embora. Cara, isso começa a te dar coceira, né? Pelo amor de Deus, cara, não, tá errado. Literalmente. Não é? Literalmente. Porque o empreendedor, ele ama trabalhar porque ele sabe que ele não está trabalhando por um salário no final do mês. Ele está construindo algo grande, algo extraordinário. E é comum que o empreendedor se junte com outro. E se a gente, na igreja, conseguir juntar essa galera e falar assim, olha, em Jesus tem cuidado para vocês também, gente. Aí a igreja começa a servir os empreendedores. Eu trouxe lá para a nossa igreja local, eu fiz uma parceria com o Sebrae. E nessa parceria, o Sebrae tem um treinamento que chama Semana do Empreendedor. Não é um Empretec, é um curso para... O Empretec é muito bom, inclusive. Maravilhoso, maravilhoso. É um curso para quem quer se formalizar, tal, para quem está começando. E durante uma semana eles ensinam coisas básicas, gestão de fluxo de caixa, a base do marketing digital, a base de vendas. Uma semana, no último dia, eles te dão o certificado do curso. Quem tem esse certificado do curso aqui em São Paulo pode pedir no Desenvolve SP ou no Banco do Povo um crédito de até R$50 mil a juros zero. Olha, juros zero. Que oportunidade, hein? E para quem é esse curso? Esse curso é para a senhora que vende crochê na avenida, é para o padeiro, é para essa galera. E se nós como igreja, a minha igreja está ali num contexto de periferia, se eu como igreja consigo equipar esse pessoal vai ter um resultado melhor. E eu, como igreja, estou cumprindo o ID, que é cuidando das pessoas. E aí, esse padeiro, ele vai fazer uma coisa, contratar. E ele não vai contratar de longe, ele vai contratar da comunidade. E aí, agora, a igreja de Cristo está afetando a economia daquela região. Então, olha o poder de cuidar do empreendedor. Até porque um empreendedor que aceita Jesus, ele é um potencial infinito para o reino de Deus. Porque eu costumo falar que o empreendedor ele está numa posição estratégica, colocada por Deus, como missionário. Porque como empreendedor, muitas vezes eu tive diversos colaboradores que eram ateus, que eram contra, que sofreram com a igreja, que falavam mal de igreja, mas eles sabiam que o chefe deles era pastor. E quando eles me viam, eu lembro de várias vezes ouvir isso, Douglas. Cara, você é pastor, mas você é diferente, né? Você nunca foi preconceituoso comigo, né? Como se ser preconceituoso fosse premissa de pastor. Né? Tipo, cara, como assim? Que identidade, que pastor é esse que você conheceu, não moço? Mas as pessoas estão machucadas e elas estão sendo influenciadas por uma mídia que joga contra a gente.
E se a gente tem a oportunidade de estar lá, ei, eu sou assim, o cristianismo é assim. Tá, mas e se eu não conseguir fazer? Cara, eu sou uma pessoa também que tô falhando, tô acertando, tô melhorando, eu sou gente. E aí começa a derrubar algumas barreiras. Essa é a posição estratégica que Deus colocou os empreendedores, para que a gente possa fazer o reino avançar a partir dessa posição estratégica. Então, por isso, eu acredito que o empreendedorismo é de suma importância para a igreja. E hoje, como que você vê o aspecto de decisão de um cristão, ele não se prender apenas no CLT, na carteira assinada, e começar a empreender? Qual a importância disso? Por que ele deveria começar a pensar nisso, em empreender, mesmo ele sendo alguém que é CLT, carteira assinada? Por que um cristão deveria começar a pensar em empreender? Eu acho que o cristão deveria começar a empreender antes de sair da carteira assinada. Tá. Tem um termo que a gente chama de intraempreendedorismo. Todo mundo que tem um negócio, ele vai precisar contratar. E se 100% das pessoas se tornarem empreendedores do ponto de vista eu tenho meu próprio CNPJ, quem que a gente vai contratar, né? Não tem mais dentista, não tem mais ninguém. Quem vai encher o pneu do carro, quem vai bastar. E assim, até cargos estratégicos. Por exemplo, o CEO. CEO de uma empresa maior sempre é funcionário. Ele tem o fundador e o CEO. Mas o CEO é alguém contratado. Poxa, cargos estratégicos, diretores, gestores, coordenadores. A gente precisa de gente boa. Com o quê? Com o espírito empreendedor. Mesmo que não tenha o CNPJ, empreendendo dentro do negócio de outro. Lá na igreja, Douglas, eu adoro, cara, quando eu pego alguma coisa e falo assim para algum jovem, ó, tá isso aqui, eu não sei como resolver, eu quero chegar aqui, ó. Estado atual, estado desejado, é o que eu quero. Eu não sei como faz, se vira, negão. E aí ele fala, pastor, eu pensei, eu planejei, eu pesquisei, aqui ó, se a gente contratar isso, a gente desenvolve aqui, faz não sei o quê. Eu falo, meu Deus, é isso que eu quero. Por quê? É intraempreendedor. Ele é o pastor da igreja? Não é. Mas dentro daquela influência que daquela autoridade delegada, uma função a ele. Ele foi super empreendedor. Porque ele pesquisou, eu não pedi para ele pesquisar, ele foi atrás, ele viu o preço, ele cotou, ele criou uma solução, ele criou mais de uma via de solução. Essa é a bênção. Ou seja, não é a pessoa ir lá e abrir um CNPJ, uma MEI e dizer assim, pronto, agora eu sou empreendedor. Não, o empreendedorismo ele começa antes. Exato. Empreendedorismo tem muito mais a ver com uma atitude e uma mentalidade. Porque é resolver problemas. O empreendedor, ele olha para o problema e pensa em soluções. Inclusive eu trouxe aqui a definição de empreendedor, que significa Vai, Aurélio. aquele que assume riscos e começa algo novo. Legal. Tendo origem lá em 1725, atualmente cerca de 52 milhões de brasileiros possuem um negócio próprio e temos uma taxa de empreendedorismo total de 38%, que é uma das maiores do mundo. Não sei se está certo esse dado aí, você... Mas é muita coisa, 52 cara, milhões. É muita gente, cara. Eu acho que isso aqui já engloba os informais também, porque é um pouco maior do que aquele inicial que eu trouxe, né? Que esse aqui já é outro... Você acha que Jesus era empreendedor? Totalmente. Não, eu acho não. É provado, né? Bom, qual era o caminho comum de um judeu? O caminho comum do judeu era aprender a profissão do pai. Eu acredito que as pessoas ali em Israel sentavam em mesas que Jesus fez. Jesus negociou para vender portas. Sabe? E às vezes a gente não concebe isso, né? Mas, cara, tinham mesas, tinham cadeiras lá que as Jesus pessoas elas não têm a noção por causa do contexto histórico, né? Acho Porque que elas não conseguem nem imaginar ele trabalhando. Tanto no mundo Jesus sentado no trono. Eu acho que pensam ele de asas, ele falando sempre manso. Mas Jesus ele foi um homem trabalhador pra caramba. Falando com aquela voz de... mansinho. Vem flutuando, né? Deixai vir a mim. Tinha eco, né? A voz do Cid Moreira da verdade. Bíblia, né? A gente precisa trazer para nossa realidade de que ele também atuava. Ele também Como você enxerga campo, o empreendedorismo de Jesus? Porque ele realmente assumiu a profissão do pai, né? Como é que você vê isso hoje? Cara, a Bíblia não nos dá respaldo pra achar muita coisa, né? Sim. Mas assim, eu gosto de pensar... eu tiro lições acerca das escolhas que Jesus fez dos seus discípulos. Porque qualquer rabino da época, onde eles contratariam não, né? Onde eles escolheriam seus discípulos?
no templo, né? As crianças que mais se destacavam no conhecimento das escrituras. Aí ele chamava... O próprio Jesus com 12 anos, né? Exato. Interrogando e respondendo a turma. Conversando com os doutores da lei lá. E Jesus, qualquer mestre daquela época, ia olhar para esses meninos prodígios, né? Jesus, ele chamou o cara que tinha uma sociedade de pesca. E muitas vezes a gente esquece isso, né? A gente acha que Pedro era o cara que ficava pescando sozinho. Não, Tiago e João eram sócios de Pedro e André, né? Inclusive, meu nome é André e eu acho uma baita injustiça, né? Porque Pedro, Tiago e João no barquinho, mas André tava lá e ninguém fala, cara. O André tava no barquinho. Vamos ajudar o irmão a recuperar o trauma aqui, peraí. Vamos fazer uma terapia aqui. E Jesus, então, quando ele vai escolher seus discípulos, ele escolhe pessoas do mercado. Sim. Jesus escolheu pescadores, né? Pessoal que tinha essa sociedade de pesca, agricultores. Jesus escolheu o cobrador de impostos para ser discípulo. É um cara do mercado. Quando a gente lê Simão o Zelote, Zelote não era o sobrenome dele. Não. Na verdade, o grupo dos Zelotes, eles eram um movimento político que era contra Roma. Há quem acredite que, por exemplo, Barrabás era Zelote. E por isso que o povo estava falando, solta Barrabás, porque para um Zelote era um orgulho ter matado um romano. Então, há quem acredite, né? Tem comentaristas que defendem isso. Eu não tenho nem capacidade intelectual para discutir essa história, né? Não sei, mas eu já li sobre isso. Então, o que a gente sabe é que os Zelotes eram um grupo político. Jesus trouxe para ser discípulo um cara que tava falando de política no Twitter, velho. Boa. Já imaginou? Não é? E Jesus chamou para ser discípulo dele. A escolha de Jesus foi absurdamente improvável. Mas por que Jesus escolheu pessoas que estavam no mercado? Por conta da posição estratégica. Quem está no mercado tem essa posição estratégica de influência, tem essa posição estratégica de tocar a vida de pessoas. Quem está no mercado tá lá. Tá no meio das pessoas. E Jesus não escolheu os meninos de biblioteca. Jesus escolheu gente que estava fazendo alguma coisa. Realmente o campo missionário, né? Exato. Quem estava na ação. Quem não estava ali na teoria apenas. Quem estava na ação. Né? Exatamente. Porque eu vejo... Desculpa, mas eu vejo que é isso, sabe? Jesus, ele não escolheu pessoas capacitadas, né? E eu acho que o empreendedorismo é isso. Exato. Porque se a pessoa espera estar tudo perfeito para ela começar, há uma grande possibilidade de ela não começar. Exatamente. O Peter Lynch, que é um grande investidor, ele fala assim, se você espera para ter todas as informações, você já perdeu o prazo. Então, cara, começa do jeito que tá. O que você vê hoje que são os primeiros passos para uma pessoa começar, para um cristão começar a empreender da forma certa? O que você diria para a turma que quer começar? Falando de cristão, eu acho que o primeiro passo é ele entender em Deus o que ele foi chamado para fazer. Porque senão é perda de tempo. Mas eu acho que é importante você deixar claro, por exemplo, a senhorinha que é costureira. Não quer dizer que aquela atividade não é de Deus, muito pelo contrário, Sim. né? Ela pode entender que aquilo ali tem propósito de Deus, ela abençoar aquelas vestes de alguma forma, e ela está empreendendo, né? Com certeza. A senhorinha, por exemplo, que é costureira, mas com aquele recurso, por exemplo, ela cuida bem dos netos. Um dos maiores cases de empreendedorismo do Brasil que todo mundo conhece, que é o Flávio Augusto, né? Recentemente a avó dele faleceu, né? E ele até postou ele tocando a música Tudo Entregarei. Ele falou, cara, eu cresci ouvindo minha avó cantarolar essa música. E a avó dele sustentou a mãe lavando roupa pra fora. Então, assim, eu gosto de como o cristianismo ele é geracional, né? Uma geração anunciando a outra geração. Talvez a atitude empreendedora daquela senhorinha que lava roupa transformou o bilionário cristão que a gente conhece hoje. Sabe, a gente não sabe onde nossas sementes vão chegar. Então, eu acredito sim que o primeiro passo é receber de Deus clareza de para onde nós vamos, né? Clareza do que ele tem para nós. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 1, no versículo 9, é uma oração do apóstolo Paulo, ele fala assim, que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que vivam de modo digno do Senhor.
Ou seja, para que eu consiga viver de modo digno do Senhor, eu preciso transbordar do pleno conhecimento da vontade dele para minha vida. E é nosso direito saber aspectos da vontade dele para nossa vida, né? Nossos irmãos de alguns anos atrás falavam, é mistério. Cara, esquece essa história do mistério. Tem mistério não, põe na mesa, dá os números. Exato. Dê os dados. A Bíblia fala que Deus, ele desejou se revelar. Ele é um Deus que quis se revelar, né? Existe um plano, né? Exato. Em Hebreus fala que anteriormente, ele falou aos pais pelos profetas, mas agora ele falou pelo Filho, que é a expressão exata. Ou seja, Deus, ele não contente em falar por meio dos profetas, agora ele mandou uma expressão melhor, em alta resolução, para deixar claro. É assim que ele faz. Pronto. É assim que ele pensa. 3D, tá aí, ó, na frente de vocês. Não vem falar mais que é mistério. Agora, nós temos não só a possibilidade de olhar para as Escrituras e receber isso, mas nós temos o próprio Deus habitando em nós. O Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, né? Eu amo esse versículo de João 16, que ele fala assim, ó. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade e anunciará o porvir. Eu sei que Deus não vai falar tudo do nosso amanhã, mas alguma coisa ele vai, porque o Espírito Santo, ele foi nos dado com essa missão, nos anunciar alguns aspectos do porvir. Então nós podemos sim entrar nesse lugar de oração e falar, Senhor, o que agora? O que o Senhor espera de mim agora? E desejar e com base na Escritura receber revelação acerca da nossa própria vida. Porque às vezes a senhora que está fazendo costura vai receber uma nota no coração dela de, não cobra não. E ela falou, ó, não sei, eu percebi no meu coração que não é para cobrar. E a pessoa vai chorar e se abrir e receber algo da parte de Deus. Então, nós precisamos ser guiados por Deus. E o passo número 1 é entender de Deus o que Ele espera de nós, o que Ele nos chamou para fazer. Eu gosto de um autor que diz assim, quando o plano para nossa vida foi escrito, o Espírito Santo não apenas estava lá, era Ele quem segurou a caneta. Agora, se aquele que segurou a caneta pro plano de Deus pra minha vida mora dentro de mim, por que andar confuso? Ele pode me anunciar, sabe? Ele pode me revelar aspectos do porvir. E às vezes nós, como cristãos, temos que ter essa coragem de ir para esse lugar de oração e falar, Senhor, eu vou ficar aqui até te entender, até entender o que o Senhor tem para mim. E aí o Senhor, eu creio de todo o meu coração que Deus vai anunciar coisas que ainda não estão patentes aos nossos olhos. Você teria assim os pontos principais para que a pessoa consiga encontrar, vamos dizer assim, o seu propósito em Deus? Você conseguiria dizer para assim, olha, comece por aqui, quais seriam esses passos? Eu tenho uma suposição, vamos ver se faz sentido, tá? Com base naquilo que eu entendo, eu acredito que o propósito ele se revela por meio daquilo que você ama fazer. Muito bom. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. As pessoas, elas amar aquilo que fazem. Eu acredito que um segundo ponto seria a pessoa, ela fazer bem aquilo que ela faz, ela ser remunerada. As pessoas dizem assim, você sabia que você pode cobrar? Né? Por exemplo, a senhorinha lá que faz doce. De repente chega alguém e diz assim, olha, você faz doce muito bem. Minha mãe, lembra? Minha mãe faz pizza. E aí um dia a vida inteira o pessoal chegou e disse assim, por que você não vende? Todo mundo fala. Como é o nome da sua mãe? Hermide. Hermide. É um nome estranhozinho assim Dona mesmo. Hermide, quando a senhora for fazer pizza, eu quero ver mesmo se esse dom aí. Não, você não vai ver, você vai comer. Porque crente quando se converte para de beber, fumar, essas coisas todas. Mas come que é uma desgrama, né? Tô gostando desse podcast aqui. Então minha mãe quando voltar já tem aí, ó, chamar o André. E o terceiro ponto seria aquilo que te incomoda, né? No mundo. Sim. Aquilo que você quer transformar. Que é bem a visão de Jesus, eu vejo, né? Do ID. Né? Então, é uma coisa que, no meu ponto de vista, mas agora eu quero que você diga o seu, que eu acho que é o mais interessante aqui. Cara, você tocou os 3 pontos que eu ia trocar. Ah, então pronto. Estamos em concordância. O Miles Monroe, ele fala que as nossas... Grande autor. As nossas aptidões naturais são sementes que o Criador plantou dentro de nós desde a eternidade. É incrível isso, assim. Tem coisas que a gente gosta... Por exemplo... Pra mim, estudar sobre negócios é hobby. É uma parada que, assim, sábado de manhã, sem nada pra fazer, eu vou ler sobre growth. Por que você vai fazer isso? Não é golfe, tá, gente? Por que você vai fazer isso? Porque eu gosto, cara.
E então, pra mim, acaba ficando mais fácil. É uma aptidão natural. A questão de algo que eu faço bem também tem a ver com essa aptidão natural. E um problema que me incomoda suficiente pra me tirar da zona de conforto. Eu gosto de pensar que o Deus que mostra a sujeira mostra a vassoura. Então, assim... é uma boa expressão. Se você tá vendo um problema realmente relevante, você vai querer resolver, e se você tem as aptidões, você vai resolver isso bem, e quem sabe montar um negócio e ser remunerado por isso. É, porque acaba surgindo daí, né? Exato. Então... Ô, André, você falou aí dessa aptidão, né? Que a gente acaba vindo com ela, e eu acredito que enquanto você falava, as pessoas já se lembravam de alguma coisa que ela já, opa, realmente, eu tenho aí isso. Você acha que ali na parábola dos talentos, foi mais ou menos isso que aconteceu? Eu acho que a parábola dos talentos, ela tem um objetivo específico, né, de mostrar a nossa fidelidade para com o Senhor, né? Então, Jesus, ele conta essa parábola, ele fala que deu tantos talentos para um, tantos para outro, acho que são 5, 3 e 1, né? Isso, 5, 2 e 1. 5, 2 e 1, é isso mesmo. E aí é curioso, né? Porque o que recebe 5 talentos multiplica, o que recebe 2 multiplica, o que recebe 1 guarda, enterra. E aí, Jesus, se a gente olhar na nossa ótica de 2022, num mundo não empreendedor, um mundo talvez até vitimista, fala assim, tá certo, eu só tinha 1, vou guardar. Isso é fidelidade. Senhor, eu guardei. E o cara contou um discurso religioso, né? Porque eu sei que é severo e colhe onde não plantou, tal. Contou uma história bonita. Servo mau. Agora, aquele que multiplicou, servo bom e fiel. Eu consigo entender que na ótica de Deus, fidelidade é multiplicação. Quando Deus lá em Gênesis 1, no versículo 26, multiplique, domine, a ordem, o nosso mandato cultural, enche a terra, povoe, é essa mesma ordem, multiplique. Então, aqueles que multiplicaram estavam sendo fiéis, estavam cumprindo a ordem de Deus. Tudo que multiplica revela o caráter de Deus. Tudo que Deus cria, cresce. Eu gosto de pensar até no ponto de vista de igreja, né? Igreja cresce porque é bem alimentada. Tudo que você alimenta bem cresce. Uma igreja com propósito, né, Rick Ruffin? Exato, exato. Então, eu acredito que tem a ver, sim, com o nosso propósito, mas eu acredito que a proposta de Jesus era demonstrar esse fator de fidelidade, de cumprir a ordem do seu Senhor e, principalmente, de ter no final o seu galardão de ouvir: servo bom e fiel, entra no descanso. E sabe o que é louco desse texto? Pra quem que ele dá o talento que ele tirou daquele 1? Verdade. Ele dá pro que transformou 2 em 4 ou o que transformou 5 em 10? 5 em 10. Então, olha que louco. E Jesus explica, inclusive, né? Porque aquele que tem, mais lhe será dado. E aquele que não tem, até o que não tem será tirado. Olha que louco, né? Então, assim, isso já fica comprovado que Deus não tem parceria com pobreza. Exato. Ele tem parceria com o pobre, mas não com a pobreza. Exato. Porque todo aquele que chega até Deus no estado de pobreza alcança a riqueza, porque nele está toda a riqueza. Sim. Então você pode chegar num estado de pobreza, mas é impossível você estar na presença de Deus e permanecer na pobreza. Sim. Porque ele é o dono do ouro, da prata, nele está toda a riqueza. Exato. Eu concordo com isso forte. Em gênero, número e grau, e talvez a gente vai entrar num lugar aqui que o povo vai querer dar pedrada na gente, mas não tenho problema nenhum com isso. Eu acredito que prosperidade não é o foco do evangelho. Não é, nunca foi, nunca será. Mas é uma consequência direta do evangelho. É uma consequência. Eu tenho um amigo que ele colocou no livro dele uma frase que me abençoa muito. Ele fala: olha, não tem problema nenhum o crente tem uma Ferrari na sua garagem. Agora, será um grande problema se o crente tiver, mesmo que seja uma bicicleta velha e enferrujada, no coração. Enquanto a Ferrari está na garagem, está tranquilo. Se a Ferrari entrou no coração, tem um problema. E a gente precisa desmistificar isso, porque muitas vezes pessoas até que conhecem a verdade, que estão vivendo essa verdade,
por medo de ser rotulado como teologia da prosperidade, não falam. E deixam de abençoar o povo. Aí a gente tem pastores que falam, não, a vida é assim, vamos sofrer, tal, e lá no céu vai ter ruas de ouro, mas por aqui a vida é simplória mesmo, andando de Mercedes. Ué, pastor, se você acredita nisso, seja íntegro. Posso botar os arrobas. Que franciscano é esse? Não é? Beleza, pobreza pra vocês, mas eu de Mercedes, morando na Vila Madalena. Cara, calma aí. O cara lá nos Jardins. Então, assim, eu não tô dizendo, eu quero voltar nesse ponto. Prosperidade não é o foco do cristianismo. Prosperidade não é a razão do cristianismo, mas é uma consequência do cristianismo. O Billy Graham diz, né? Não há nada errado em um homem possuir riqueza. Errado são as riquezas possuírem o homem. Exato. Então, o dinheiro no bolso é maravilhoso. O dinheiro na cabeça, no coração, é tenebroso. Esse é o problema, Esse né? é o problema. Então, não é o quanto você ganha, mas é o que você faz com que você ganha, a sua motivação, né? Se hoje você pudesse definir pra mim, André, a identidade de um empreendedor, você teria uma identidade? Ele tem uma identidade? Você reconhece um empreendedor cristão, assim, quando você vê pelo comportamento, na vida, no dia a dia? Legal. Eu quero colocar 2 pontos. O primeiro, que é a identidade que todo cristão tem, que é a identidade de filho. Isso pode parecer um negócio muito simples, mas é muito profundo. Porque se eu tenho bem alicerçado a minha identidade de filho, eu não vou vender a minha empresa como sendo minha identidade. Hoje é muito comum, numa reunião, você falar... Eu chegar e me apresentar, oi, tudo bem, eu sou o André, CEO do não sei o quê. Eu sou o André, founder do não sei o quê, CTO de não sei quem. São rótulos, né? E a gente fala, isso é quem eu sou. Não, mas isso não é quem eu sou. Quem eu sou? Filho. Ponto. Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. Aí João Batista, acontece aquela história toda, né? Não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Jesus é batizado, vem do alto, o Espírito Santo em forma corpórea e tal. E uma voz. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amém. Pergunta. O que Jesus tinha feito até então? Nada. Nenhum milagre. Nenhum. Jesus não tinha realizado nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio. Mas mesmo antes de fazer, Deus afirmou a identidade dele. Eu tenho prazer em você. Então, quando eu entendo minha identidade como filho, não é o que eu faço. Eu não preciso fazer para ser aceito por Deus. E às vezes, vou dar um spoiler, se alguém da minha igreja estiver ouvindo isso, pretendo ministrar isso nos próximos dias. Nós precisamos aprender a servir a Deus com o coração de filhos. Porque às vezes a gente se rebaixa à posição de servo. Só que Deus espera que nós o sirvamos, mas com o coração de filho. Sabe por quê? Porque filho é diferente de servo. Vamos colocar, para contextualizar talvez, ao invés da palavra servo, funcionário. Vamos imaginar, Douglas, que você tem um funcionário e aí o funcionário fez besteira. O que o funcionário faz? Ele tenta esconder. Fala, cara, eu vou perder meu emprego, pelo amor de Deus. Não, deixa... Tomara que ele não veja, né? Agora, a Isabela, vamos supor que ela tá na adolescência, ela fez alguma coisa errada, a primeira coisa que ela vai falar, pai, não consegui. Pai, deu errado aqui, ó. Pai, me ajuda aqui, não tô conseguindo sozinho. Esse é o coração de filho. E aí, se a gente, como empreendedor, tivesse coração de filho, a gente não vai tentar varrer para baixo do tapete nossos erros. A gente vai apresentar para o pai e falar, pai, sozinho eu não estou conseguindo, me ajuda. Porque a gente sabe que ele tem prazer em nós, não por aquilo que nós fazemos, não pela nossa performance, mas ele tem prazer em nós porque ele decidiu. E ponto. Aprove a Deus nos amar. E a gente não tem nada com isso. Esse é o coração de filho. Por que eu digo isso, Douglas? Porque... eu tenho certeza que você deve, na posição de psicólogo, conversar com diversos empreendedores e pessoas do mercado de trabalho que, por conta do seu absurdo volume de tarefas e de demandas, estão entrando num lugar de burnout, de crise de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque elas querem fazer para ser. Ó, eu tô fazendo, então eu sou. Olha tudo que eu fiz, olha meu currículo, olha meu histórico profissional, olha meus resultados.
Se essa é a minha identidade, eu tô num lugar perigoso, porque vem uma pandemia, quebra meu negócio e agora, quem eu sou? Perde identidade. Agora, se a minha identidade está naquele que Tiago 1,17 diz que não há sombra e nem mudança de variação, meu amigo, pode abrir negócio, pode fechar negócio, pode dar tudo certo, pode dar tudo errado, pode ganhar dinheiro, pode perder dinheiro, eu sou filho. Você sempre vai conseguir. Exato. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar sobre a identidade do empreendedor do reino é a consciência de que ele é filho, independente da performance, independente dos erros ou acertos. Ele é filho. E uma outra coisa que eu vejo que é algo comum entre empreendedores cristãos de sucesso é um equilíbrio adequado entre esforço e graça. Porque muitas vezes a gente acha o seguinte: não, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu oro, eu creio na palavra. Não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma, né? E aí, por a pessoa ter essa consciência, ela fala, o favor de Deus está sobre mim, eu não preciso nem fazer tanta força. Vai nessa. E isso já é um extremo. Agora, que a gente vive uma geração de profetada também, né? Infelizmente. Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Cara, e isso é um problema, né? Porque, às vezes, cara, eu nasci num contexto bem tradicional e com os 19 anos eu recebi o batismo no Espírito Santo com evidência bíblica de falar em outras línguas. Eu creio, cara, eu creio nos dons, eu sou pentecostal mesmo. Nossa, mas você fala de empreendedorismo, você fala com pessoas mais... cara, mas eu... Vulgarmente mesmo. Pois eu sou desses que faz bagunça. O Saião, às vezes, ele tá entrando numas dessas também, né? Que o pessoal vem... Como assim? Você se envolvendo com um pentecostal? O Saião diz, porque eu sou meio estranho mesmo, assim. Cara, olha que coisa curiosa. Esses dias eu vi o primeiro livro que eu comprei na minha vida, né? Eu fui uma criança, cresci na Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. O primeiro livro que eu comprei, eu tinha 12 anos, era um livro de filosofia do Saião. Mas o que faz uma criança de 12 anos comprando um livro? Até hoje eu leio assim e falo, cara, isso daqui é... É uma turma diferenciada mesmo, viu? Mas ele é incrível mesmo. Só que assim, o problema é que esses desequilíbrios fazem algumas pessoas colocar todo mundo num pacote, sabe? Existem profetas sérios, existem pessoas sérias que se responsabilizam, inclusive que pedem desculpa, errei. Sabe? Porque tem esse lugar que a gente pode errar. Tem. Então por isso que eu até treinando a galera da minha igreja, eu falo, cara, não chega falando Deus disse. Chega falando, eu tenho uma impressão, eu acho, eu percebo... E se fizer a menos sentido que realmente seja um dom, né? Porque tem gente que realmente tem, como você disse. Eu acredito também no dom, eu né? acredito. Mas do jeito que a gente vê hoje... Mas mesmo com o dom, eu acredito que esse lugar de vulnerabilidade dá até segurança para a pessoa que está recebendo aquela palavra. Porque se eu chego assim... Imagina, eu cresci na igreja, então beleza. Se a pessoa falar o que for, eu vou na escritura. Se não tiver em linha, eu descarto. Agora... A pessoa que está chegando na igreja agora, se vem o ministro, o pastor, falando, Deus me mostrou e falou e tal, a pessoa vai falar, cara, eu não acho que é isso, mas se ele está falando, ele é o pastor, né? Quem sou eu? Agora, se eu me coloco nesse lugar vulnerável, olha, importante é fazer sentido para você, tá bom? Eu vi tal e tal coisa, eu percebo que é assim e tal, isso faz algum sentido? E a gente vai checando. E a pessoa vai falar, nossa, faz muito sentido. Qual o problema disso para muitos cristãos? É que não tem o status de lacração, né? Porque o legal é falar e virar e... Uau! Revelou o CPF da pessoa. Mas se a gente ama a pessoa, a gente quer tentar ajudá-la e não lacrar. Então, cara, qual o problema de chegar com humildade e falar, olha, eu percebo, tá no meu coração forte assim, assado. Eu vejo que essa é uma necessidade muito grande no aspecto individual, pelo fato de que a autorresponsabilidade leva a pessoa a ela ir pra Bíblia. Exato. E ela checar. Exato. Porque a gente não vive uma geração onde Deus precisa de secretária pra ficar dando recado pra ninguém. Pois é, né? O véu do tempo se rasgou, amigo. Eu costumo brincar pra que se Deus tá usando muita gente pra falar comigo, tem algum problema nessa relação, né? Então. Porque imagina, se todas as vezes eu... O mais Murray fala isso. Fala? Fala. Aí, então tá provavelmente deve ser dele que eu peguei e eu tô achando que eu falo. Se todas as vezes eu chegar assim, Douglas, a Ju mandou te falar,
Oh, peraí, velho, ela é minha esposa. Como que ela mandou? Mano, que relação é essa? Que negócio é esse, né? Então, cara, ele habita dentro de nós. Mas eu acredito que o profeta na nova aliança, e eu nem sei como a gente chegou aqui nesse assunto. A gente tá falando de autorresponsabilidade, que a turma precisa ter responsabilidade e não ficar achando que as coisas vão acontecer. Boa. E eu acredito que o profeta na nova aliança, ele serve para confirmar verdades que já estão no nosso coração. Na antiga aliança, principalmente no Velho Testamento, a gente vê que o profeta, ele tinha... O véu não tinha sido rasgado, né? O profeta, ele tinha muito mais essa posição de direcionar. Assim diz o Senhor, sigam. E aí, tanto é, crede nos seus profetas e prosperareis, né? Era esse o negócio. Agora Deus fala direto conosco. E muitas vezes Deus usa o dom da profecia para confirmar algo que ele já falou conosco. Sim, eu acredito nessa linha. Então, vamos lá. Você falou das características desse cristão empreendedor. Então, ele sabe da identidade dele em Cristo, ele é filho, ele não é apenas servo. Na verdade, ele não se comporta como servo, ele se comporta como filho. Como filho, um filho que serve. Isso eu achei incrível, porque me lembrou, inclusive, a situação do Silvio e da Patrícia Abravanel. O Silvio se ausentou, e quem assumiu os programas ali, pelo menos temporariamente, foi a filha, foi a Patrícia, né? Legal. E esses dias a gente tava conversando assim, poxa, será que não tem nenhum apresentador no SBT a nível do conhecimento e das práticas ali do Silvio Santos? Com certeza tem, e ele confia e ele gosta, mas ninguém ia fazer melhor do que o filho. Exato. Né? Quando a gente olha... Eu preciso depois concluir só sobre o segundo ponto, que é o equilíbrio entre graça e esforço, né? Certo. Mas quando a gente olha para esse ponto de servir como filho, às vezes a gente acha que tudo que Saul fez foi ruim, né? Mas olha o começo da jornada de Saul. Saul, uma jumenta do pai dele se perdeu. O pai poderia mandar qualquer servo, mas ele mandou um filho. E aí o filho foi, cara, vamos achar essa jumenta. E aí procurou, não achou. O servo que estava acompanhando Saul falou, cara, vamos voltar. Ele falou, não, eu saí e eu vou achar. Por quê? Porque estava servindo com coração de filho. Então, até para os desavisados, servir com coração de filho não é trabalhar menos. É, às vezes, até trabalhar mais, mas com a motivação certa. Não é trabalhar para ser aceito, é trabalhar porque foi aceito. É o filho pródigo, total. Exato. Ele continua sendo filho, mas volta como um trabalhador. Exato. E ele quis voltar como trabalhador. O pai dele, eu acho brilhante, né? Porque o pai, ele fala, vem com aquele discurso religioso, né? Pai, pequei contra o céu, contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Qual a resposta do pai? Bora, vem cá, vamos. O pai me nem abraça, falou. vamos logo. O pai virou, traz anel, traz sandália, traz roupa, porque meu filho tava morto e agora Era vive. isso que pra ele importava. Era isso que importava. Então, aqui nessa casa, esquece, você não vai ser tratado como servo, você é filho. E sua posição de filho não tá... não foi escrito um contrato com tinta guache. Foi o sangue de Jesus que comprou a nossa filiação. Que é justamente o fato disso que você estava falando, de graça e esforço. Exatamente. E esse é o ponto, né? Do equilíbrio entre graça e esforço. Porque eu falei do desequilíbrio de gente que fala, não, é tudo pela graça. Agora, tem uns desequilibrados também que é desequilíbrio. Não, se eu não fizer, ninguém vai fazer. A autorresponsabilidade é maravilhosa, é um conceito maravilhoso, né? A autorresponsabilidade. Só que se a gente... Nem tudo, né? Se a gente deixa de contar com a graça do nosso Senhor, a gente entrou em desequilíbrio. Eu gosto da forma Vai virar um Nabucodonosor, né? Pois é, exatamente. Eu gosto da forma como o apóstolo Paulo coloca. Ele fala assim, trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Opa, todavia não eu. A graça dele em mim. Beleza. Porém, a graça dele em mim não se tornou vã porque eu me esforcei muito. Cara, então, o que não torna a graça vã é o esforço. Dallas Willard, ele fala que graça é o oposto ao mérito, não ao esforço. Isso é brilhante, porque a graça não e eu não quero entrar nesse lugar de crença, de merecimento, mas eu tô falando do mérito da gente chegar, Jesus, eu sou filho porque olha quão certinho eu ando na igreja. Eu venho nos cultos, leio a Bíblia, faço oração. Não,
Jesus, eu sou filho porque você pagou o preço. Então, o mérito não é nosso, o mérito é dele. Mas, ainda assim, há um esforço. E esse esforço não é para ser aceito, é um esforço porque eu já fui aceito. É um terreno difícil das pessoas conseguirem separar graça e esforço, né? Exato. Porque ou é o extremo, ou é um ou é o outro, né? Exato. E o equilíbrio disso eu acho que é essencial para essa pergunta que eu vou te fazer hoje. Como que o empreendedor cristão lida com o fato de não ter chefe? Então, eu gosto disso, né? Porque eu acho que é isso, né? Uma vez que você entende isso, pô, e agora? Eu acho que essa é a maior casca de banana da vida do empreendedor. Que é o seguinte, eu vou empreender para não ter chefe. Vai se dar mal. Porque assim... Pra fazer meu horário, que eles falam. Pra fazer meu horário. Aí meu horário é trabalhar 16 horas por dia. Depois que eu vou e o pior é a turma que vai empreender e acha que não vai ter que trabalhar, né? Eu tô traumatizada, viu, com um lado cristão empreendedor aí do povo. Só Deus. Vamos empreender, mas pra que você quer? Não, porque daí eu vou ser chefe, aí eu não vou precisar trabalhar. É só comprar um MacBook Air, ir pro Starbucks e postar foto. Põe o fonezinho. Que aí o dinheiro cai. Comprar o MacBook Air, no caso, fazer um empréstimo. É verdade, né? Compra o MacBook. Patrocina nós aí, Apple. Starbucks, me ajuda aí. Vai lá cara, empreender não é isso, assim, é muito menos glamouroso do que isso. E aí, a pergunta, né, de... Perdão, você pode repetir a pergunta? Claro, como que o empreendedor cristão ele lida com o fato de não ter chefe, né? Legal. Você, por exemplo, eu montei uma empresa, tenho uma startup e agora eu tenho um investidor nessa startup. O investidor, ele não vai chegar como um chefe, mas entre aspas ele porque ele vai me cobrar resultados. E assim, eu quero até aconselhar, se você por si só não consegue se cobrar para produzir resultados, não empreenda. Porque senão você vai falir. Precisa de uma autodisciplina muito grande, né? Exato. Porque agora, sem ter ninguém para me cobrar, sou eu que tenho que acordar cedo e sou eu que tenho que vencer as minhas desculpas e as minhas historinhas, né? Porque eu posso falar, não, amanhã eu faço. Aí se amanhã eu faço essa procrastinação, pronto, fechou o mês, não tem dinheiro para entrar, colocou tua família em apuros. Eu tenho uma pergunta, e como é que o cristão também pode lidar com o medo de dar errado? Legal. Porque tem gente que nem começa com medo de dar errado. Exato. Eu acredito que saber da possibilidade que pode ser que dê errado é algo que nos traz para um lugar de pé no chão, consciência e maturidade. Porque criança, aquele que é infantil, ele vai fazer o seguinte: não, vai dar tudo certo. E vai com toda boa intenção, toda boa vontade, não se prepara adequadamente. Mas saber da possibilidade de dar tudo errado te faz se preparar melhor, trabalhar com mais afinco. Isso é bom. Agora, o problema do medo é quando ele te paralisa. Porque medo, Deus não colocou essa química neural em nós para nos paralisar. Medo é para gerar adrenalina para fugir. Viu o leão, sai correndo. É para isso que serve o medo. Só que quando ele nos coloca no lugar de ficar paralisado, aí tem um problema grande. A gente vê hoje que, por exemplo, tem uma pesquisa aqui do Sebrae que 7% das pequenas empresas, elas fecham por falta de lucro, 20% encerram o negócio por falta de capital e cerca de 50% dos empresários no Brasil não sabem precisar se tem lucro ou prejuízo. Olha isso. Então, poxa, o que eu tô vendo aqui é algumas das principais razões, inclusive eu separei algumas aqui pra gente debater sobre elas, mas uma das principais razões dos motivos pelos quais essas empresas elas fecham, porque que elas quebram. E aqui eu vou citar algumas. Por exemplo, falta de planejamento de negócio, que isso aqui é uma estatística do Sebrae. Despreparo financeiro, dificuldade de diferenciação, falta de conhecimento de gestão, marketing ineficiente, descontrole financeiro, ausência de metas e objetivos. Sim. Isso aqui é alguma das coisas que o Sebrae percebeu dentro dessas empresas e os motivos principais que levaram elas a quebrar ou falir. Como que você vê essas questões aqui dentro da vida de um empreendedor cristão? Cara, você vê que todas elas, esses pontos que você citou, são despreparo. Então, eu acho que uma pessoa que tem o pé no chão, que fala, pode ser que não dê certo, ela vai se preparar. Ela vai estudar.
ela vai chamar pessoas com competências complementares. Por exemplo, esse negócio de descontrole financeiro é uma característica minha. Poxa, você vai falar isso? Tudo bem. Tô me colocando vulnerável aqui. Sabendo disso, eu não administro as finanças do meu negócio. Eu chamo alguém para ser sócio, para tocar isso, para me ajudar com isso. Na minha casa eu faço isso com a minha esposa. Minha esposa é muito melhor com as finanças da casa do que eu. Aí, macharada. Tá vendo? Só macharada. Não tem problema não. Eu aprendi. Cuidar das coisas. Pois lá em casa é meio... Esse negócio, né, de a esposa não pode ficar com cartão de crédito. Sou eu que não posso. Deixa o cartão de crédito com ela, que negócio. Eu aprendi. Eu sou bom em ganhar dinheiro, mas eu também deixa com ela, porque gastar dinheiro eu não sou bom. Eu tenho essa tendência, então tá tudo bem. Eu conheço minhas limitações e me preparo adequadamente para isso. O que eu acho, e essas pesquisas revelam isso, é que às vezes a gente tem um otimismo leviano, um otimismo infantil, que eu não me preparo adequadamente e torço para tudo dar certo, e essa torcida eu dou um nome de fé. O nome disso é tolice, é presunção. Tem um livro do Fred Price que é Fé, Tolice ou Presunção. A gente não pode confundir essas três coisas. Tolice é uma coisa, presunção é outra, fé é outra. Então, às vezes a gente... Bom, se eu for jogar bola daqui 1 ano contra o Real Madrid, cara, eu sei que eu tenho 1 ano, eu sei que eu não tenho possibilidade nenhuma de ganhar. Mas se eu quiser diminuir o nível da minha vergonha, o mínimo que eu vou fazer é treinar todos os dias com afinco até lá, é procurar pessoas para compor isso. Eu vou tentar me preparar. Aí o problema é que às vezes eu não faço nada e falo, não, tô confiando em Deus. Deus é o Deus do impossível. E não fiz nada. E aí quando dá errado, eu fico frustrado e quero, às vezes até, pelo problema da autorresponsabilidade, eu quero até terceirizar a culpa para Deus. Falo, Senhor, o Senhor não agiu. Cara, você tinha aí, sabia o que ia acontecer e não se preparou. Então, eu acho que a nossa preparação revela se de fato a gente confia em Deus. Eu gosto disso, porque às vezes nós recebemos promessas maravilhosas da parte do Senhor e às vezes a gente fala, não, vai acontecer, tudo no tempo de Deus vai acontecer e não se prepara. Aí quando a coisa não acontece, vai frustrado falar com Deus. Só que era nosso papel se preparar. Agora, aquele que está se preparando mostra, Senhor, eu sei que o que o Senhor falou é verdade, que vai acontecer e que quando acontecer eu vou estar pronto. É mais ou menos o que aconteceu com José no Egito. Exato. Então, o faraó olhou e disse assim, eu não tenho ninguém mais capacitado para assumir essa posição de cuidar de tudo isso aqui do que você, José. Então, ele teve a oportunidade que se encontrou com a preparação. Exato. E ele construiu essa sorte, né? Então, às vezes a gente está pedindo para que Deus faça alguma coisa pela gente, mas será que a gente está se preparando para que Deus possa contar conosco? Exato. Quando surgir a oportunidade? Então, eu costumo dizer que sucesso é algo que a gente alcança pela pessoa que a gente se torna. Verdade. Né? E dentro disso, a gente sabe que existem várias crenças aí. Uma delas é, poxa, é difícil ser empreendedor no Brasil. O Brasil tem alta taxa de juros. Os empreendedores no Brasil não são valorizados e tudo mais. E a gente sabe que muitas pessoas se arriscam e acabam quebrando, falindo e tudo mais. Como que você orienta essas pessoas quando um empreendedor, eles... sendo cristãos, eles vêm a quebrar, falir, dar errado. Eles devem desistir, eles devem continuar. Como que você vê isso? Muito legal você falar disso. Eu tô até planejando uma série de podcasts com empreendedores que quebraram. Uau. Porque a gente precisa das histórias de insucesso. Quem né? fez isso foi o próprio... Quem? Napoleão Hill. Ah, legal, Ele legal. fez isso. Não sabia. Ele fez isso. Ele entrevistou durante 30 anos os caras que mais tiveram sucesso e os caras que mais quebraram. Caramba. E aí ele trouxe a perspectiva dos dois lados. Porque eu li o Quem Pensa Enriquece, mas faz uns 8 anos, então eu... Então, mas Já ele foi. fala sobre isso. Então você já pegou, já Sim. fez o download do reino aí. É. Já teve alguém que Exato. fora do mundo cristão fez isso. Sim. Então você tem uma boa Cara, direção aí. No Vale do Silício, a galera tem um evento que eles chamam de cemitério das startups. Olha. Eles só trazem palestrantes que faliram. Porque tem muito aprendizado das pessoas
que faliram. Melhor do que saber o que fazer, saber o que não fazer, tá vendo? Exato. Essa frase um dia fazer sentido. Isso é maravilhoso, porque às vezes quando a gente fala de empreendedorismo, a gente só lembra da história do menino que estava no interior de Minas Gerais, e aí ele só com o celular e a internet conseguiu fazer milhões e vender a empresa pro Google e ficou bilionário. Uau, que história incrível. Só que naquela mesma cidade tinham moleques mais competentes, mais inteligentes do que ele, mais preparados do que ele, que ainda assim deram errado. E por que deu errado? Se a gente investigar essas histórias, tem muito aprendizado pra gente. A questão é que a falência de uma empresa é uma dor assim muito séria. Tem gente que tenta minimizar isso, mas é porque não é só... Algumas pessoas desavisadas acham que falir uma empresa é igual... ser demitido. Não é. Porque quando falha uma empresa é um sonho que morre. Quando falha uma empresa é algo que você mobilizou sua família. É uma esperança que você gerou em todo mundo que estava ali no seu negócio, que agora já era. E é uma pressão psicológica tremenda, né? Exato. Tá vendo? Tava certo. Você nunca deveria ter saído da CLT pra empreender. Olha aí, ó. Tá vendo? Pois é. E se a identidade dessa pessoa não tá em Deus, é a receita pro caos. Porque... cara, nada que eu faço dá certo. E aí vai ladeira abaixo, né? Então, o que eu digo pra quem faliu, pra quem deu errado, pra quem teve que fechar um negócio? Calma. Não começa, não decida nada agora. Agora não é hora de decidir nada. Respira um pouco, entenda que você que é cristão, sua identidade está em Deus. Ele continua sendo bom, ele continua te amando. Descansa nele. E planeja o que você vai fazer. Se você tem no coração de voltar a empreender, faça isso. Tenta de novo, aprende com seus erros. Eu gosto de falar o seguinte, muita gente erra por confiar demasiadamente na sua cabeça. Do ponto de vista de, não, eu sei onde eu errei. Mas, cara, pega um pedaço de papel, deixa lá catalogado, eu errei nisso quando eu falei aqui. Porque isso vai te dar tanta clareza, que depois você vai ter um plano de ação para não cometer esses mesmos erros. E outra, olha onde você errou e se prepara melhor pro próximo. E eu sei que pode até não ser empático falar isso, mas tenta não romantizar também sua falência. Cara, deu errado, foi planejamento, foi ver o que deu errado. Assume a responsabilidade. Tá tudo bem. Tá tudo bem e começa de novo. Porque se a gente ficar nesse looping de autocomiseração, a gente não vai sair do lugar e as coisas só vão piorar. Caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Agora não dá pra ficar repetindo os mesmos erros, né? Porque hoje as pessoas, elas de fato, elas não sabem como recomeçar. Por conta disso, porque quando elas ficam presas a esse estado emocional da falência, elas ficam revivendo aquele loop que nem você falou do luto e não sai dali. Exato. O que elas devem fazer para recomeçar? Cara, eu acho que conseguir romper esse luto é o maior desafio. É o desafio de chega, cansei de sentir pena, não vou ficar nesse lugar de autocomiseração. Inclusive, se necessário, busca ajuda externa. Graças a Deus por psicólogos, pastores, porque, sei lá, 30 anos atrás na igreja cristã tinha um preconceito com isso, né? Não, vai orar. Cara, peraí. Tipo, se eu tô com dor na perna, eu procuro um médico, porque quando eu tô com algo nas emoções, eu não posso procurar um especialista também, um profissional também. Procura ajuda externa se for necessário para vencer esse loop, para vencer esse luto e sair desse lugar. A primeira questão é se resolver por dentro. Você precisa estar bem resolvido por dentro. Isso eu digo espiritualmente e emocionalmente. Entender, olha, de fato Deus me chamou para fazer isso, então vou recomeçar. Beleza. E emocionalmente, aí se for necessário, busca ajuda externa, procure bons psicólogos, bons terapeutas, procura alguém para te ajudar. Sai desse lugar e aí você recomeça observando as competências, observando onde você errou e as competências que você precisa desenvolver para que tenha um resultado extraordinário. O mentor é essencial, né? Porque Sim. O mentor, ele já trilhou o caminho, ele já errou, já quebrou a cara, ele sabe onde é que você precisa seguir para que você possa encontrar um caminho melhor, né? Alguém que já... Exato. Eu gosto disso. Até quero te perguntar isso, Douglas. Claro. Como você vê a diferença entre mentor, coach, psicólogo e discipulador? Cara, o mentor, ele é alguém que já trilhou o caminho. Ele já tomou as flechadas, ele sabe. O coach,
ele não necessariamente trilhou o caminho, mas ele sabe as ferramentas, ele tem estratégia. O psicólogo, ele não tem nenhum nem outro. Ele tem um método. E o discipulador é aquele que tem tudo isso. Uau. Sensacional, eu gostei. Então, ele tem que ter tudo, porque se ele está discipulando, ele tem que dominar todas as áreas. Legal. E esse discipulador é Jesus. Muito bom. Ele sempre dominou tudo e ele sempre conseguiu conduzir todo mundo. Então, você não tem pergunta sem resposta com Jesus. Sim, ele verdade. sempre vai saber o caminho. E ele é o meu modelo de tudo, para tudo na vida, assim. E eu acho que é isso que a gente precisa, líderes mais capacitados. Muito bom. A gente não pode ignorar conhecimento. Verdade. Porque o texto de Oséias 4:6 diz: o meu povo sofre porque falta conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Então, quando a gente rejeita o conhecimento, a gente se limita. Verdade. Quando a gente recebe o conhecimento, a gente se capacita. Então, a capacitação te leva à preparação, que te torna alguém capaz de conseguir aconselhar, discipular e ajudar qualquer pessoa nesse mundo. Muito bom, muito bom. Eu levantei essa pergunta justamente por isso. Não procure um mentor se o que você precisa é um coach, por exemplo. A menos que o cara tenha as ferramentas também, né? Que é outra história. Eu tenho uma turma de mentoria, né? Já dei algumas mentorias e eu tento ser muito fiel à minha área de atuação. A minha área de atuação eu trilhei por aqui e eu vejo que esses são os melhores caminhos. Eu não vou fazer... eu não vou usar ferramentas de... para você tocar em áreas das suas emoções. Por quê? Porque eu não estudei para isso, eu não tô preparado e eu posso te colocar em problemas. E às vezes, até uma dica para nossa audiência. o André faz assim, chama o Douglas e aí coloca o Douglas na Exato. mentoria do André e o Douglas e o André trabalham junto. Aí, ó. Então agora nós estamos lançando aqui para você Arrasta pra cima aí, André e Douglas. Estamos lançando aqui a dupla sertaneja, André e Douglas. Empreendendo Espiritualmente. Gostei do nome. Mas é justamente isso, é ser fiel à minha área de atuação. Por exemplo, se eu sou um coach e o cara precisa de um mentor de negócios, cara, indica para quem é mentor de negócios. E tudo bem, e se o cara precisa de um psicólogo, indica para o psicólogo. Porque tocar em áreas que não é nossa área de atuação pode dar problema, sobretudo para a vida do nosso aluno, cliente, coach. É verdade. Nós precisamos ser fiéis a isso, né? As nossas áreas de atuação. Cara, como empreendedor e pastor, eu acho que você consegue trazer uma visão positiva aí pra turma que tá aí assistindo, que é um grande desafio para um empreendedor que tá no começo ou que já tá há muito tempo aí na caminhada, que é o fato de como que ele lida com relação à família, como que o empreendedor ele consegue conciliar família, espiritualidade na jornada dele de negócios. Legal. Eu gosto de pensar, e esse é um dos temas do meu coração nessa temporada da minha vida, assim. Essa questão da mordomia com relação ao tempo. Porque nós somos mordomos de um tempo que não é nosso. Eu acredito que o Senhor ele vai nos pedir prestação de contas. O que você fez com as 24 horas que eu depositei diariamente para você? E a gente precisa ser intencional. Eu acho que a resposta para essa pergunta e a resposta para a gestão de tempo e equilíbrio se chama intencionalidade. O problema é que hoje nós vivemos uma geração que não sabe o que é estar presente. Eu tô com você, mas tô pensando que eu tenho que voltar e almoçar com a minha esposa e a gente vai na feira e à noite tem culto e eu tenho que preparar a administração. E multitarefa, né? Pois é, e aí eu não tô com você. Então, qual é a resposta? Quando você estiver com a sua família, não pensa na igreja, não pensa na empresa. Esteja lá. Curta a sua família, esteja presente, desliga tudo, tira o celular de perto, fica com a sua família. Quando você estiver na igreja, não pensa na sua família, não pensa no seu trabalho. Esteja lá, cultuando ao Senhor com toda intencionalidade. Quando você estiver no trabalho, a mesma coisa, trabalhe. O problema é que às vezes a gente fica chaveando, né? Porque essa questão do multitask a gente já sabe que não existe, né? Ninguém é multitask. O problema, a grande questão é que às vezes a gente fica
eu penso um pouquinho no celular, penso um pouquinho na xícara. E a gente faz isso tão rápido que a gente tem a impressão que tá pensando nos dois, mas não tá. Você tá chaveando. Gasto de energia, falta de foco. E tá gastando energia. E aí chega no final do dia, você fez 1 milhão de coisas, mas não fez o que precisava fazer. E fala assim, caramba, não fiz nada. E isso é bem interessante, porque tem gente que acha, não, eu tenho problema de déficit de atenção. Não, gente. Você só tá com uma síndrome do pensamento acelerado aí, que é o SPA que o Augusto Cury fala. Então, a pessoa ela tá querendo resolver tudo e acaba não conseguindo resolver nada. Exato. Então, é focar numa coisa de cada vez. Sim, e é um treinamento, né? É um Porque treinamento. Pra nossa não é simples geração, assim, não. Hoje a nossa geração tem o Reels, o TikTok, que rápido. o negócio tem 15 segundos e a gente consegue ficar entediado com 15 segundos. A gente passa, não. Cara, 15 segundos deixa a gente entediado. Engraçado das crianças com isso, né? Entediadas com Sim, isso. E esse é um problema. E, inclusive, você tocou num ponto agora que a Catarina vai vir, né? Eu acho que posso dar uma sugestão de pauta para vocês? Claro, pô. Gente, vocês precisam trazer e você falar sobre essa questão dos impactos do celular para as crianças. A gente vai trazer aí a pessoa certa para isso. A nossa próxima convidada tá nesse nível. É uma pedagoga. Aí. Que legal, porque cristã. Eu como adulto, como empreendedor, como pastor, às vezes o dano que o celular traz para mim, às vezes eu tô, porque assim, parte do meu trabalho é Instagram. E assim, para que eu domine a plataforma, eu tenho que consumir a plataforma. E aí eu tento colocar coisas que vão me edificar ou coisas que vão me ajudar profissionalmente, eu coloco aquilo. Só que ainda assim eu fico viciado. E o problema é o viciado que não percebe que é viciado, né? Porque eu falo, não, mas eu tô aprendendo sobre negócios. Tá nada. Você tá recebendo um monte de informação, ficando obeso intelectualmente porque não tá executando. Não é o que você sabe que você faz com o que você sabe que determina os seus resultados, né? E o ponto é que ninguém aprende negócios com story. Com caixinha de perguntas. Se você for ver como que você mais aprendeu? Cara, sentado, estudando e fazendo. Eu gosto daquele negócio da maestria, né? 1 hora de estudo, 8 horas de execução. Ponto. É assim. E o estudo precisa ter começo, meio e fim. Eu preciso me dedicar àquilo. Eu preciso imergir naquilo. O problema é que às vezes a gente tem a falsa percepção que ler as caixinhas de pergunta do Ícaro de Carvalho vai me fazer ficar o jogo. Não, e eu gosto muito. Craque em marketing. Não, o cara como copywriter é um absurdo, né? Só que assim, ele mesmo fala isso, cara. Não adianta ficar aqui lendo e não fazer nada. Tanto que ele fala, né? Que aquilo ali pra ele é ganhar dinheiro. Exato. Ele não faz aquilo ali porque ele ama fazer aquilo ali, ele faz aquilo porque aquilo dá um bom dinheiro pra ele. Exato. A família dele. E o problema é que às vezes a gente conta uma história pra nós mesmos que não, eu tô melhorando aqui. E assim é o algoritmo, né? Pois é. Exatamente. André, eu quero saber, você começou falando e a gente vai finalizando também falando mais ou menos isso. Deus te deu um chamado em relação ao empreendedorismo, em relação ao pastoreio. Qual é a mensagem que você carrega para as pessoas e para o mundo? Que você gostaria de deixar depois que o André não estivesse mais aqui? Que mensagem que você gostaria de deixar? Cara, essa é a nossa de praxe. Não fez a lição de casa. Essa daqui tem que ter treinamento. Boa. Não, legal. Eu nasci para falar sobre inspiração. Eu nasci para isso, para inspirar. O apóstolo Paulo, falando para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: ninguém te rejeite pelo fato de você ser jovem, mas antes seja exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que eu quero deixar como mensagem para quem é empreendedor, para quem é cristão e empreendedor é o seguinte: o mundo não precisa de mais um guru. O mundo precisa de um exemplo. Tem um governador, romano, que ele disse uma frase que eu acho maravilhosa, que ele falou assim: pare de estudar sobre como ser um homem de sucesso, seja um homem de sucesso, seja uma pessoa de valor, para com esse negócio de eu vou estudar, vou pesquisar, vou aprender o que faz uma pessoa. Seja o exemplo. O mundo precisa de exemplos. O mundo não precisa de mais um framework de negócios. Uma entrevistada minha disse uma frase que me ajudou muito. Ela falou: a gente não precisa de um novo framework, a gente precisa de joelho ralado.
A gente precisa de pessoa que foi lá, fez, executou e mostrou. Então, que Deus te levante como um exemplo para a nossa geração, que Deus te levante como uma resposta para a nossa geração, não só do campo, não só no ponto de vista teórico, mas prático, que você seja a mensagem que você carrega, seja uma inspiração para as próximas gerações, como empreendedor, como cristão, como mãe, como pai, como família, que você seja a expressão da mensagem que você carrega. Amém. Bom, Show meus de bola. amigos. André Melo. Esse cara, sensacional. Não me deu nem sono, hein? Top. Não, quando o assunto é top, eu não tenho sono, não. É isso aí, meus amigos. Gostaram desse podcast? Esse foi meu amigo André Melo. Um cara que dispensa apresentações, como vocês puderam ver. Então, empreenda. Comece a aprender sobre isso e comece a se desenvolver como um empreendedor do reino. Como que o pessoal te encontra, inclusive, lá nas redes sociais? Como que eles te acham? Em qualquer uma das redes sociais, Empreendendo no Reino. Empreendendo no Reino, essa é a nossa marca. Você vai encontrar a gente facilmente aí. E tá em tudo, Instagram, YouTube. Tudo. Show de bola. Então, digita aí que você vai achar o homem lá e você vai conseguir aprender muito mais sobre empreendedorismo e como se tornar um cristão empreendedor. E você, meu amor, onde é que o pessoal te encontra lá? @Ju Brasil. E você me encontra em Douglas Brasil ID e aqui no podcast Espiritualmente também. Meu amigo, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você, sem dúvida nenhuma, acrescentou muito. E você conseguiu suprir aí a sua preocupação. Yes. Espero que eu consiga suprir. Tá aí, ó. Conseguiu, parabéns. Que bom. Obrigado por todo o conhecimento que você liberou. E espero que essa relação ela continue e a gente possa caminhar junto e cumprir o nosso propósito aí, que é ajudar essa turma que serve a Deus a prosperar e crescer nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado. Amém, Douglas. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, Ju, Igor. Foi uma honra ser recebido por vocês aqui. Espero vocês agora no Empreendendo no Reino. Vamos contar a história, a trajetória de vocês, porque tem muita coisa bacana. A gente ali nos bastidores já estava ouvindo um pouco, então já vamos sair daqui com a data marcada para fazer essa entrevista e com certeza abençoar o nosso público lá também. Vai ser uma honra, vai ser um prazer te servir e servir toda a sua audiência lá, como você vê e serviu aqui a gente. Muito obrigado. E é isso aí, turma. Ficamos por aqui em mais um Espiritualmente Podcast. Obrigado pela sua participação. Se você não se inscreveu aqui ainda, lembra de vir aqui embaixo. Aperta o botãozinho vermelho aqui que está escrito inscrever-se, se inscreva e tem o sininho. Lembra de acionar o sininho também para você ser notificado para todo o conteúdo novo que a gente lançar aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário se você precisar de algum aconselhamento, de alguma orientação. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar todos esses canais, inclusive o do André, e você pode então entrar nesse mundo de autoconhecimento, desenvolvimento e prosperar para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, até o próximo Espiritualmente Podcast. Um beijo no coração, amamos vocês. Tchau! Tchau.